Olá a todos! Gente, hoje nós vamos estar fazendo uma revisão geral sobre equilíbrio químico, ok? Então aqui a gente tem um mapa mental bem completo com todos os conceitos importantes que nós temos que saber a respeito de equilíbrio químico. Então vamos lá. De início, equilíbrio químico, a gente tem que conhecer o que é uma reação reversível, né? Reação reversível é aquela que há uma mudança de reagente para produto e produto para reagente consecutivamente, tá? Então, isso acontece até atingir o equilíbrio químico, certo? A gente vê essa representação por essa setinha, né, de duas pontas, ou essas duas, uma indo e outra voltando. Então, se você vir uma dessas duas setinhas, saiba que é uma reação reversível. Sobre o equilíbrio, ele é atingido quando a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa, ou seja, a velocidade da reação do reagente se transformar em produto igual produto se transformando em reagente, certinho? Agora a gente vai vir para cá, olha, o deslocamento. O deslocamento, ele favorece o reagente ou o produto, depende da situação, né? Quais são os fatores que podem estar influenciando ou perturbando o deslocamento? Concentração, que a gente vai estar falando daqui a pouquinho, pressão, temperatura e também, gente, o catalisador. O catalisador, ele não participa da reação, ele é inerte, né? Mas ele acelera a velocidade com que a reação acontece. Bom, quais são os tipos de deslocamento ou de sistemas? A gente tem o homogêneo e o heterogêneo. Isso vai depender do estado físico. Então, por exemplo, se você tem todos os reagentes e produtos no estado gasoso, é um sistema homogêneo. Se você tem um sólido transformando em gasoso e sólido, né? Ou seja, estados físicos diferentes, é um heterogêneo, tá? Dentro do deslocamento, olha só, em relação à concentração, que é esse colchetezinho aqui que a gente vai estar utilizando, tá? Gente, compare com uma balança. Então, sempre tá buscando o equilíbrio. Se eu coloco muito aqui, né, como vai fazer para poder equilibrar? Joga para o outro lado. Se eu retiro, vem para o mesmo lado. Então, aumento de concentração desloca para o lado oposto. Se eu estou colocando muito peso aqui, que está bem pesado, está inclinado, para onde vai deslocar? O lado contrário, para poder equilibrar, tá? Agora, se você está diminuindo a concentração, né? Você diminuiu a quantidade, vamos supor aqui, desse lado esquerdo, diminuiu, então vai deslocar para o mesmo lado na busca do equilíbrio. Temperatura. Aumento de temperatura favorece sentido endotérmico, ΔH positivo, né? Ganhando calor. Se for um abaixamento, uma perda de temperatura, diminuindo a temperatura, sentido exotérmico, ΔH negativo, perde calor. Em relação à pressão, isso aqui vai estar tendo influência apenas sobre os estados gasosos. Um aumento de pressão desloca para um lado de menor volume, né? Então, se aqui você tem muito, aqui tem pouco, se você aumenta a pressão, tende a deslocar para o lado onde tem pouco para poder equilibrar. Se você diminui a pressão, volta para onde tem mais, certinho? Vamos lá para as constantes de equilíbrio, representadas por K. Elas representam, gente, o tempo que uma reação reversível leva para atingir o equilíbrio. Então, na expressão das constantes, a gente vai ter sempre o produto sobre o reagente, tá? Aqui é importante a gente observar os estados físicos, daqui a pouco a gente vai ver e entender por quê. Se a gente estiver falando de constantes em termos de concentração, o Kc, os sólidos não vão participar. Participam gasosos, líquidos e aquosos, tá? Então, eu tenho aqui uma equação genérica A2 mais 2B, formando 2AB. Então, o AB, que é produto, vem primeiro, o 2 que está na frente vai como potência, dividido por A2 vezes B elevado ao quadrado, tá? O número que vem na frente fica como potência. E por último, Kp é a concentração em termos de pressão parcial. Essa daqui, ela é aplicada somente para gases ou vapores, mesma coisa, né? Então, olhem, A2 mais 2B, setinha 2AB. Como a parte aqui do produto vem primeiro e está no estado líquido, como você vai representar? Número 1, tá? Daí, A2 e o B elevado ao quadrado. Observe o detalhe aqui. Na concentração, você usa o colchete. Na pressão, você usa o parêntese com um pezinho na frente, indicando que é a pressão parcial. Tudo bem? Então, vamos lá para os próximos tópicos. Princípio de Le Chatelier. Quando se aplica uma força em um sistema em equilíbrio, né, então, ou seja, ele já está em equilíbrio e você aplicou uma força, ou seja, você perturbou de alguma maneira. Então, ele tende a se reajustar
procurando diminuir os efeitos dessa força. Então, a seguir, a gente vai ver alguns exercícios exemplos. Então, olha, adubos agrícolas nitrogenados são fabricados a partir da amônia pela síntese chamada Haber-Bosch. Então, aqui a gente tem a equação N2 mais 3H2 formando 2NH3. Observem que são todos gasosos. O ΔH é negativo, menos 113, né? Então, a reação direta é isotérmica, negativo, né? E a quantidade de volumes, já deixa lá anotado qual é o volume de cada lado para facilitar na hora de você analisar as questões, né? Do lado esquerdo nós temos 4, do lado direito nós temos 2, certinho? Então, vamos ver. Considerando a equação e a condição de equilíbrio do sistema, é correto afirmar que o rendimento da produção de amônia, então a gente quer produção de amônia. Letra A, diminui com a remoção de NH3. Remoção, você está tirando isso daqui. Então, lembra, quando você retira, desloca para o mesmo lado. Se eu estou diminuindo isso aqui, esse lado está pouco, tende a deslocar para a direita para procurar equilibrar. Então, vai aumentar o NH3, não vai diminuir se você retirar NH3, né? B, aumenta com a elevação da temperatura. Não, porque o ΔH é negativo, é exotérmico. Perda de calor, diminuição de calor e não aumento de calor. Letra C, aumenta com o aumento da concentração de H2. Certo. Se você aumenta a quantidade disso aqui, do lado do reagente, eu tenho muito desse lado, vai deslocar para lá, para tentar equilibrar e igualar, né? Então, deslocando para o lado do produto, vai aumentar o rendimento de NH3. D, permanece inalterado com a diminuição da concentração de N2. Gente, se mexe na concentração, sempre há variação, ou para a direita ou para a esquerda. Então, D está errada. E letra E, permanece inalterado com a redução do volume. É errado, porque o número aqui dos volumes é diferente, né? Se fosse igual, tudo bem, não sofreria alteração. Mas é que se houver um aumento, vem para a direita, se houver uma diminuição, vai para a esquerda. Então, letra certa, letra C. Número 2. Então, olha só, a gente tem essa equação, ΔH negativo novamente. Os volumes são 3 e 2. Vamos analisar o que vai favorecer a formação de dióxido de nitrogênio, igualzinho ao número 1. Diminuir a pressão e a temperatura. Se você diminui a pressão, desloca para o lado onde tem mais, então não serve. Aumentar a pressão, então se aqui tem 3 e aqui tem 2, esse tem menos. Você aumentando a pressão, desloca para cá, dá certo. E a temperatura? Não, do lado da temperatura não vai dar certo porque ele é exotérmico. Letra C, aumentando a pressão, então aumentou, vem para o lado onde tem menos, e diminuir a temperatura. Ok, né? O ΔH negativo dá certo. Então, por enquanto, letra C. Aumentar a pressão e diminuir a concentração de NO e O2. Se você diminuir essas quantidades, vai deslocar para lá, não para o lado do NO2. Tá errado. Letra E, aumentar a temperatura. A gente já viu que não, porque ele é exotérmico, né? Então, letra certa, letra C. Número 3. Sinal alternativo que indica o equilíbrio que pode ser deslocado no sentido dos produtos com aumento de temperatura e de pressão, os dois juntos, tá? Então, pegou a equaçãozinha, já coloca o número de volume de cada lado para poder facilitar, porque a gente tá falando de pressão. Vejam que aqui os dois volumes são iguais. Aí, vai haver alteração de pressão? Não, né? Então, letra A fora. Letra B, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2. Então, se eu aumentar a pressão, vai deslocar para onde tem menos. E a gente quer que desloque para o lado dos produtos, tá fora a letra B. Letra C, mesma coisa. 1 e 2 desloca para a esquerda, não serve. Letra D, 3 e 2. Se eu aumentar a pressão, beleza, desloca para cá. Só que se eu aumentar a temperatura, olha só, o ΔH é negativo, não vai fazer diferença, né? Ele precisa que diminua a temperatura. Então, D tá fora. Sobrou a letra E, né? 10 volumes e 9. Aumentando a pressão, vem aqui para o lado direito dos produtos. E olha só, o ΔH positivo, né? Maior do que zero, então o aumento de pressão de temperatura favorece. Letra certa, letra E. E por último, número 4, um gráfico, que a gente tem um diagrama, concentração do NO2 e N2O4. Então, aqui está a nossa equação. Primeira coisa, gente, olhe na sua equação, identifica quem é reagente, quem é produto, identifique no seu gráfico, mesmo que, aqui tem identificação, mesmo que não tivesse. A curva do reagente é sempre aquela curva que diminui, né? Ela vai diminuir porque vai ser transformada em produtos. Então, a curva do reagente, nesse caso aqui, é a vermelha,
E o N2O4, olha, ele ainda não existe. Ele começa do zero e a quantidade aumenta. Ele é o produto, a curvinha azul, certinho? Bom, indicar aqui para determinar o valor correto de Kc nessas condições. Que a gente tem as opções, nossas respostas. Gente, para nós fazermos o valor de Kc, primeiro a gente tem que fazer a expressão, tá? Então, a nossa equação é essa. Como vai ficar Kc? Kc é igual produto sobre o reagente. Então, eu vou ter N2O4 sobre NO2 ao quadrado, tá? Tem um 2 aqui, não se esqueça dele. Substituindo, de onde eu tirei esses valores? Vamos lá no NO2. Ele começou no 0 e veio para 1, né? 0 para 1, então aqui eu tenho 1 mol de concentração. O N2O4, olha lá, começou no 4 e lá no equilíbrio foi para 2 mols. Então, aqui os gastos foram 2 mols no total, tá? Então, é só você diminuir. Se tivesse ido do 4 para 1, eram 3. Do 4 para 3 era só 1. É só você diminuir. Então, a nossa continha vai ficar 1 dividido por 2 ao quadrado, não se esqueça. Fica 1 sobre 4 igual a 0,25. Letra A, belezinha? Pessoal, então é isso. Terminamos por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.